Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui para podermos ouvir a santa palavra de Deus. Mesmo no contexto em que nós estamos vivendo, diante dessa crise, por conta do coronavírus e tantas outras coisas que têm nos assolado, temos que dar graças a Deus porque Ele nos providencia esses meios de podermos nos aproximar mais, mesmo que seja virtualmente. Temos que receber como da parte de Deus esse meio para que a igreja ela seja alimentada e fortalecida. Hoje nós estaremos fazendo algo diferente do que temos feito nas últimas escolas dominicais, nos últimos domingos. Não estaremos dando prosseguimento, por enquanto, ao livro que nós estamos estudando, mas nós do Conselho nos propomos a trazer uma mensagem para a igreja que dissesse respeito ao momento que nós estamos vivendo. O que é que a palavra de Deus tem para nos instruir acerca de tudo isso que temos acompanhado nas redes sociais, na televisão, diante de toda essa crise. Hoje por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Nós iremos fazer uma breve devocional em cima dessa porção, do versículo 35 até o versículo de número 41. Peço que todos os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias a leitura da Santa Palavra de Deus. Diz assim: a santa, inerrante e autoritativa Palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o enviaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito que está nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos ao Senhor, engrandecemos a Tua benignidade que o Senhor tem tido conosco em nos alimentar, mesmo estando distante no que diz respeito do Teu local de adoração, mesmo não podendo-nos, ó Deus, vir à Tua casa para adorar o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esses meios que Tu mesmo providenciou, para que a Tua igreja, para que o Teu povo escolhido pudesse ser nutrido e alimentado. Ó Deus, te peço encarecidamente que o Senhor nos abençoe essa manhã, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa edificar a Tua igreja, e ainda mais, Senhor, que Tu possa nos instruir de como devemos proceder em meio a tamanha calamidade que nos tem assolado todos esses dias. Nós pedimos a Tua graça nesse momento. Abençoa-nos, nós te imploramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Medo, meus irmãos. Talvez essa seja a palavra que mais bem se encaixa com o contexto em que nós estamos vivendo. Nós vivemos constantemente sobre dúvidas, ansiedades e inseguranças diante do contexto que se levanta diante de nós. Nós olhamos para a igreja e a vemos de portas fechadas.
Sentimos saudades dos cultos, das reuniões de oração e da comunhão dos santos. No momento em que nós mais precisamos, nos momentos de caos social e político, nós gostaríamos de estar naquele local em que mais amamos, que é a casa de Deus, e somos privados. É difícil lidar com essa realidade. Quando ligamos a nossa televisão, somos bombardeados por informações de que esse tal vírus tem alastrado por todo o globo terrestre. E não somente isso, inclusive aqui no nosso país, o número de infectados tem aumentado a cada dia. De certa forma, essas coisas trazem dúvidas aos nossos corações. Será que eu serei a próxima vítima do coronavírus? Será que será um ente querido meu? Até quando durará a quarentena? Quanto tempo ainda eu tenho que ficar em casa? Dúvidas e mais dúvidas invadem a nossa mente. Então, o terreno é trabalhado para que seja assentado a insegurança. Muita insegurança surge depois de muitas dúvidas serem assentadas no nosso coração. Nos preocupamos se o nosso salário entrará no mês corrente. Nos preocupamos se iremos ou não continuar no nosso emprego, ou se a nossa empresa permanecerá diante dessa crise. Não bastasse a insegurança, somos assolados constantemente também por muita ansiedade. Não aguento mais ficar em casa, eu tenho que fazer algo. Não posso ficar parado e ver tudo ruir diante de mim. Ansiedade. Então, esses formam ansiedade, dúvida e insegurança, formam o pilar que sustenta esse grande terror em nosso coração, que é o medo. Sim, eles bradam em nossos ouvidos como se fossem trovões, que nos assombram dia a dia e nos fazem desviar o olhar para aquele a quem nós devemos toda a confiança. Ficamos tão atônitos com os barulhos que se levanta dia e noite diante de nós por meio dessa crise e não voltamos os nossos olhos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para essa porção de Marcos, é exatamente isso que nós somos convidados a fazer, a voltar o nosso olho para aquele que é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, mais especificamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos como Ele tem total autoridade sobre céus e terra, sobre tudo o que foi criado. Meus irmãos, o dia que nós aprendemos o que é de fato a verdadeira fé e como ela funciona, apontada para o Cristo vivo de Deus, nós então encontraremos segurança e confiança nele, para que possamos experimentar e enfrentar todo esse caos social e político. Poderemos enfrentar todas as dúvidas, ansiedades e inseguranças que nos assolam. Por isso, então, quando nós olhamos para essa porção, nós temos aqui três razões fundamentais para que nós possamos depositar toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E eu queria chamar a atenção de você para que em momentos de dificuldade, vocês não venham a colocar os seus olhos sobre as coisas visíveis, são reais, mas vocês não devem voltar os seus olhos para ela. Você deve voltar os seus olhos para uma realidade espiritual, por meio dos óculos da fé em Jesus Cristo. Por isso, o que nós temos aqui são, na verdade, três razões por meio das quais nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo e dar assim um basta em toda a nossa ansiedade, em toda a nossa insegurança e dúvida que surge em meio a esse caos. Nós veremos isso, meus irmãos, em 3 pontos, ou seja, 3 razões. E a primeira razão que nós encontramos aqui nessa porção, ela está no versículo 35 e versículo 36. E a razão para que você deposite a sua fé e a sua esperança em meio a esse caos é que Jesus, Ele nos conduz a grande tempestade, a grandes conflitos, a grandes desafios nessa vida.
do versículo 37 até o versículo 39, nós vemos a segunda razão, que Jesus, ele não somente nos conduz aos temporais, Jesus, ele é quem controla os temporais. Isso já é demais, suficiente para que nós pudéssemos nos lançar totalmente sobre ele. Mas o nosso texto não para por aí. Do versículo 40 até o versículo de número 41, nós vemos que Jesus não somente conduz e controla as tempestades, mas ele usa as tempestades para aprimorar a nossa fé. Essas são as razões básicas, essenciais, para que em meio à crise você possa nutrir total segurança no Senhor Jesus Cristo. Vejamos primeiramente então, meus irmãos, a primeira razão para que você deposite a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Jesus é quem nos conduz aos temporais. Antes de entrarmos propriamente no texto, é importante nós ressaltarmos aqui o contexto em que nós estamos analisando. Primeiramente, se você voltar lá no capítulo de número 4, você verá que o Senhor Jesus também estava em um barco e ele estava ensinando. Se você ler todo o capítulo de número 4, você verá que o Senhor Jesus passou todo aquele dia ensinando os seus discípulos de como eles devem proceder no reino de Deus. E não bastasse isso, ele ainda teve uma querela, uma briga, uma disputa, quando ele foi para sua casa, onde os seus familiares achavam que ele estava louco e pediram para que ele viesse para fora e disseram: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. Mas ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Meus irmãos, que você possa se apropriar dessa palavra e desse ensino que será emitido nessa manhã, e que você possa depositar a sua confiança em Cristo, primeiramente sabendo que Jesus é quem nos conduz aos temporais. Acompanhe comigo a leitura do versículo 35 e versículo de número 36. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, depois de haver ensinado todas as parábolas para os seus discípulos, já era tarde da noite, como diz o nosso texto aqui no versículo de número 35, já era tarde da noite, e ele então chama os seus discípulos para que eles possam seguir em direção a outra margem. E o interessante aqui é que nós percebemos como as tempestades, elas vêm sem nos avisar. O Senhor Jesus passou o dia todinho ensinando os seus discípulos e nada aconteceu, nem mesmo uma nuvem do tamanho da mão do homem apontou no céu, mas bastou apenas um momento, um segundo, para que o tempo se fechasse. Bastou apenas um piscar de olhos, e quando menos eles perceberam, o tempo começou a fechar. Os discípulos saíram do barco, despediram a multidão, colocaram o barco em direção à outra margem, e quando chegaram no meio, então, foi que a tempestade chegou. Mas o mais interessante aqui, que diz nessa passagem, no versículo 35 a 36, é que partiu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: passemos para outra margem. Foi o Senhor Jesus quem chamou. Ele, como Deus e como Criador de todas as coisas, ele já sabia o que esperava naquele mar, naquele trajeto à outra margem, que é na verdade a terra dos Gadarenos. Ele já sabia. No entanto, meus irmãos, ele chama os seus discípulos para que lá eles fossem, para que lá eles passassem pela tempestade. Assim nós vemos nesse caráter do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes como Deus, ele age em todas as Escrituras. Ele, na verdade, é quem nos conduz, ele é quem faz com que nós passemos pela tempestade. Quando nós olhamos para o Salmo de número 23, lá está escrito que o Senhor, ele é o bom pastor, ele nos faz andar por pastos verdejantes,
por amor do seu nome, mas Ele também é quem nos conduz Ele é quem nos conduz ao caminho da sombra da morte. E o que é mais interessante é que o seu cajado, mesmo no vale da sombra da morte, nos consola, mas Ele é quem nos conduz até o vale da sombra da morte. Quando olhamos a história de José, vemos a mesma coisa. José, ele entendeu mais tarde que foi Deus quem fez com que ele fosse vendido para o Egito. E lá ele entendeu e falou para os seus irmãos: não foram vocês, mas Deus que me trouxe para cá, para o Egito. Sim, meus irmãos, Deus é quem nos conduz. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos conduz às grandes tempestades da nossa vida. E a mesma coisa aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo na sua tentação no deserto. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, você pode ver, lá está escrito que o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo até o deserto para que ele fosse tentado por Satanás. Nem sempre tudo que acontece ruim na nossa vida é por obra de Satanás. Muitas das vezes é o próprio Senhor Deus quem nos faz andar por esse vale da sombra da morte. E aqui há grande consolo para nós, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. E eu queria já adiantar para vocês, certamente essa crise e esse problema que nós estamos enfrentando hoje, não foi Satanás quem trouxe, mas o próprio Deus. Foi o próprio Deus, foi quem fez com que o céu do nosso país se enegrecesse de espessas nuvens. Foi Ele quem fez com que nós fôssemos conduzidos até essa cruz, até essa crise. É nada mais, nada menos do que obra das suas mãos. Mas isso, meus irmãos, é algo para nos encher de tranquilidade e segurança. Sabe por quê? Porque foi o Deus quem entregou o seu próprio Filho, o próprio Deus que entregou o seu próprio Filho por você e por amor a você, é quem faz você passar por essa tempestade. É um Deus que te ama, é um Deus que deu aquilo que é mais precioso para Ele entregou por amor a você, e é esse mesmo Deus amoroso, cuidadoso, quem faz você passar por essas crises. Então, não se angustie, não pense que está tudo acabado. Isso é uma obra de Deus, isso é uma obra de um Deus que nos ama e provavelmente tem feito isso por um propósito glorioso e majestoso em nosso favor. Que isso possa consolar o seu coração diante das dificuldades que você está enfrentando, talvez os medos, talvez as dúvidas que estão assolando o seu coração, talvez o fato de você ter dúvida do que sucederá amanhã. Talvez isso possa ser dirimido pelo fato de você saber que é Deus quem está fazendo que todas essas coisas aconteçam. Mas além disso, o nosso texto fala algo mais e algo muito glorioso. Ele diz que não é só que o Senhor Jesus não somente nos conduz, mas diz também que Ele nos conduz indo conosco para essa tempestade. Veja ainda o verbo que ele usa, passemos. A palavra está na terceira do plural. Ele diz, passemos juntos. Não, ele não está dizendo aqui, vá sozinho e depois eu vou, ou então, vocês vão e eu vou depois de vocês. Não, eu com vocês do lado, iremos passar por essa tempestade. E aqui há consolação demais para nós diante dessa crise, em saber que ela foi obra da mão de Deus. Ainda mais, Ele passa por ela, passa nela conosco. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando foram lançados na fornalha de fogo. Eles manteram-se fiéis, firmes, diante da prova e da fornalha de Nabucodonosor. E foram lançados ali dentro daquela fornalha. No entanto, foram lançados 3, mas quando os soldados olharam para ali para dentro, haviam 4 pessoas. Era o Sadraque, Mesaque e Abdinego,
junto com o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo tipificado. Ah, meus irmãos, que consolação maravilhosa! Se toda tempestade que nós passarmos significa dizer que teremos mais da presença do Senhor Jesus, que mais tempestades nos acometam. Se nós gozaremos ainda mais do favor e do amor de Deus, ela não é então para nós uma rival, mas uma aliada. Ela é para nós uma serva que nos faz aproximar ainda mais do nosso Deus. Oh, por favor, não tema quando o teu Deus faz você ser provado na sua fé. Por favor, ame ainda mais esse Deus e utilize-se ainda mais dessa prova para testificar a sua fé diante dos homens e também diante de Deus. E ainda, meus irmãos, para encerrarmos esse primeiro ponto, há uma coisa gloriosa que nós vemos ainda no versículo, nessa primeira parte. O Senhor Jesus, ele diz, ele não somente nos conduz à tempestade, mas ele tem um propósito e um plano ainda maior ao nos fazer andar por essa tempestade. Ele diz assim: passemos para outra margem. Ele não diz para que nós fiquemos no meio da tempestade. O alvo e o objetivo do Senhor Jesus Cristo é chegar na outra margem, é chegar depois da tempestade. Ele tem planos muito mais gloriosos e muito mais sublimes depois daquela grande tempestade que nós iremos passar. Ah, isso serve para enrijecer os nossos braços. Isso serve para que os nossos espíritos sejam fortalecidos, a nossa fé é vigorosa. O apóstolo Paulo mesmo disse, que a piedade, que o exercício físico não tem tão grande proveito como a vida em piedade. Essa sim tem grande proveito quando nós nos exercitamos nela. E o apóstolo Pedro também nos diz na sua carta que as provas de Deus servem para testificar, as provas que o Senhor nos manda servem para confirmar ainda mais a nossa fé diante dos desafios que nos são apresentados. Então, quando os discípulos, se você seguir adiante aqui na leitura do capítulo 5, você verá que quando eles chegam lá na outra margem, o que é que acontece? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo opera coisas ainda mais gloriosas e muito mais poderosas. O Senhor Jesus Cristo, ele cura enfermos, ele ressuscita mortos e ele expulsa uma legião de demônios. Então, na outra margem, há coisas ainda muito mais gloriosas a ser contempladas da parte de Deus. E isso fica de lição para nós. Fica de lição no sentido de que essa grande tempestade, essa grande crise que nós estamos experimentando, é para que sejamos fortalecidos e possamos ser experimentados na nossa fé, para que vejamos ainda coisas maiores da parte de Deus acontecer. Nós possamos ver Deus agindo ainda de forma mais gloriosa. Sim, meus irmãos, que vocês possam confiar no Senhor Jesus Cristo, entendendo primeiramente que Ele é quem nos conduz para os grandes temporais. Mas o nosso texto ainda, ele prossegue, do versículo 37 até o versículo de número 39, nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo, além de nos conduzir aos temporais, Ele é quem controla esses grandes temporais. Acompanhe comigo a leitura do versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você pode contemplar, meu querido irmão, você pode ver nesses versículos que o Senhor Jesus, Ele é quem controla as tempestades que vêm em nossas vidas. Observe bem o cenário que se forma diante de nós. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e eles foram, e agora eles estão no meio do mar,
da Galileia, do mar que conduz a Galileia até a terra dos Gadarenos, e ali está se formando um grande temporal. O vento começou a bater forte sobre as velas, as ondas começaram a pular em metros acima do barco e começaram a assaltar o barco, de modo que ele balançava de um lado para o outro e a ponto de afundar. Afinal de contas, estava cheio de água, estava enchendo de água. Mas uma coisa inusitada está acontecendo nesse cenário. Em meio a essa grande catástrofe, em meio a esse grande fenômeno de terremoto, de temporal, olhe bem para a atitude do Senhor Jesus Cristo. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ah, meus irmãos, aqui nós vemos então, primeiramente, como o Senhor Jesus Cristo controla. Ele não é simplesmente um homem, ele é também Deus. Ele é também o Criador dessa tempestade. Nós vemos primeiramente a humanidade do Senhor Jesus Cristo nessa passagem. Provavelmente o Senhor Jesus Cristo estava dormindo porque o seu corpo estava cansado. Ele passou o dia inteiro pregando, ensinando e discipulando os seus discípulos. E não bastasse isso, muitas pessoas ainda o seguiam até a sua casa, de tal modo que ele não pôde nem mesmo comer. Estava certamente faminto. E depois daquele episódio, então ele é conduzido para essa grande viagem, e muitas pessoas seguiam ele. E ele, com o corpo amortecido, então descansa, deita, dorme. Você consegue ver a fragilidade da humanidade nossa em Cristo. Você consegue ver o Jesus Cristo, um homem que é estampado diante de nós nesse versículo? Sim, ele é homem. Ele é homem como nós, feito à nossa semelhança, feito não porque ele não foi criado, mas ele se fez carne, a nossa semelhança. E veja, ele está passando pelo grande temporal, ele está passando por essa grande tempestade. Nele nós somos representados. É como se ele nos mostrasse que é possível, mesmo um homem frágil, mesmo um homem carnal e fraco, passar por grande tempestade quando se tem uma fé viva e vigorosa no Deus Todo-Poderoso. Ele é homem, e aqui ele está se utilizando de uma fé no Deus Todo-Poderoso, porque ele teve que se fazer homem à nossa semelhança para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que nós sim temos condições de passar por essa crise e por essa dificuldade, porque o Senhor Jesus Cristo passou como homem. E veja, ele estava descansando, ele dormia, ele velava, ele sabia que Deus o guardava em meio a essa grande tempestade. Você consegue ver que não há motivo para você temer esse grande vendaval que chega até nós, porque o Senhor Jesus Cristo, ele passou pelo maior dos vendavais. Nós vemos então o Senhor Jesus aqui em sua natureza humana, mas vemos também a sua natureza divina por meio da sua atitude. O Senhor Jesus Cristo, ele não se incomodava com os barulhos dos trovões, ele não se incomodava com os ruídos, com as águas que eram salpicadas na sua face, e muito menos com o chão que estava submerso pela água a ponto de afundar. Aqui há uma tranquilidade divina. Essas coisas que acontecem não é contrário a ele. Ele sabe que ele tem poder e autoridade sobre todas essas coisas. E por isso então é que ele está calmo, é que ele dorme como se fosse um bebê, como se não tivesse acontecendo nada diante dele. Mas o mais engraçado aqui é a atitude dos discípulos. Se do lado de Jesus, homem, nós vemos a figura de uma pessoa calma, olha então a atitude dos discípulos, ainda no versículo de número 38. Ele diz assim:
os discípulos atordoados e atormentados por conta da tempestade, eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Veja só o teor das suas palavras. Não importa que pereçamos, mestre. Os discípulos, meus irmãos, eles estão aqui em contraste com o Senhor Jesus Cristo. De um lado nós vemos a calmaria e a segurança de Cristo no Pai. Do outro lado nós vemos a insegurança, a ansiedade e a dúvida no coração dos discípulos. E o que ali é tomado então? Um grande medo em seus corações, um grande medo por conta, por proteção à sua vida. Veja, ele diz: mestre, não te importa que pereçamos? Veja o sentido egocêntrico das palavras desse homem. Não te importa que eu pereça, não te importa que eu morra, que eu deixe de viver? Ah, meus irmãos, sim, ele se importa, mas importa também muito mais. Ele sabe que muito mais importante do que a sua vida é a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. É mais importante, porque somente por meio da fé é que nós temos condições de lançar fora todo o medo que está dentro do nosso coração. E é por isso então que o Senhor Jesus Cristo dá provas de que Ele se importa sim com a vida dos seus discípulos. E o versículo de número 39 vem nos dizer: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você consegue ver aqui ainda a atitude autoritativa do Senhor Jesus Cristo diante dessa grande tempestade? Você consegue ver o teor divino das palavras do Senhor Jesus Cristo? Ali está um homem de carne e osso, mas ele olha para aqueles grandes temporais, ele olha para aquelas grandes ondas bravias e diz: cala-te, diz: amudece-te, e eles obedecem, e eles se aquietam imediatamente. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque esse homem é Deus. Esse homem foi quem criou, esse homem Deus foi quem criou a tempestade, foi quem criou o mar. A mesma voz que diz: haja luz, haja firmamento entre águas, entre céus e terras, haja separação entre mar e entre águas e águas, entre a porção seca e a porção de águas. Essa mesma palavra criativa, essa mesma palavra que formou tudo na criação, é a mesma palavra autoritativa que diz: mar, te acalme, se aquiete, e ele imediatamente obedece. O Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle da situação. O Senhor Jesus Cristo, Ele não perdeu as rédeas. O coronavírus e tudo que acontece em nosso meio não foi um descuido de Deus, de modo que Ele precisa de um plano B e está correndo agora desesperado como resolver essas coisas. Pelo contrário, foi Ele quem mandou, Ele quem nos conduziu, e no momento apropriado Ele dirá: cala-te, emudece, porque Ele tem autoridade para fazer todas essas coisas. Ah, meus irmãos, nós não precisamos ter medo do coronavírus. Nós não precisamos ter medo se vamos ter emprego amanhã, se a economia do Brasil se sustentará. Não precisamos temer. Não precisamos temer se a minha empresa permanecerá de pé. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor Jesus controla as situações. Está em suas mãos. Ele é quem nos conduz, Ele é quem está conosco, e Ele é quem controla todas essas coisas. Que o seu coração possa ser tomado de inteira confiança diante de Deus. Que o seu coração não olhe mais para as coisas externas e para os barulhos da tempestade que soa aí fora, mas olhe para o trovão, para o barulho do trovão, da voz do Senhor Jesus Cristo, que fala com você exatamente nesse momento, que está penetrando o seu ouvido, chegando até o seu coração, que você possa ter inteira confiança diante dele.
Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, querida igreja de Itaberaba, não se desanime, fique firme, não se desespere. O Senhor nosso Deus está no controle da situação. Mas o nosso texto não para por aí. Ele diz ainda no versículo de número 40 a 41, onde nós vemos que Jesus, ele nos aperfeiçoa por meio da tempestade. Nós vimos que o Senhor Jesus nos conduz à tempestade. Nós vimos que essa tempestade a qual somos conduzidos está no controle dele. E ela como uma serva, e ela como um instrumento em suas mãos, serve para aprimorar o nosso coração diante dele, para nos fazer mais ainda a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 40 a 41. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 40 a razão que o Senhor Jesus Cristo dá para os discípulos temerem aquele grande vendaval. Era exatamente a falta de coragem, a falta de fé. Quando nós lemos aqui, a primeira pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz: por que sois assim tímidos? Ele está dizendo: por que vocês são medrosos? Por que vocês estão sem coragem para passar por essa tempestade? Não sou eu quem lhe conduz? Não sou eu quem está no controle? Por que então você está com medo? Por que então você está acovardado diante dessa tempestade? Como é que não tendes fé? E aqui está, meus irmãos, o grande antídoto para o nosso medo. Aqui está o grande antídoto para toda essa tempestade que estamos passando: fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crendo verdadeiramente que Ele não é somente um homem, mas Ele é também Deus, e que Ele tem autoridade sobre os céus e a terra e sobre todas as tempestades. Sim, nós precisamos de fé. A Igreja Presbiteriana de Itaberaba precisa de fé. Você que está ouvindo precisa de fé, para não ser covarde, para não ser medroso, mas confiante no Senhor Jesus Cristo. Só assim nós podemos temê-lo. Então ele mostra qual é a primeira deficiência nossa. E nós vemos então como essa fé produzida no coração dos discípulos o faz ainda mais admirar a pessoa de Cristo. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste bem atenção, meus irmãos, nessa palavra que está aqui no versículo 41. Eles foram possuídos de grande temor. Eles não estavam mais temerosos por conta da tempestade, mas eles estavam temerosos por conta daquilo que eles presenciaram. Eles viram um homem de carne e osso se colocando diante de uma grande tempestade, de um grande vento, de grandes ondas, e ordenando com a sua boca que eles calassem. E eles obedeceram instantaneamente. Isso foi o suficiente para que os seus corações tivessem mais temor do Senhor Jesus Cristo do que daquela grande tempestade. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo mais detidamente, quando nós consertamos os focos das nossas lentes e apontamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho encarnado de Deus que habitou aqui na terra, aquele que abriu a sua boca e fez com que aquelas tempestades acalmassem. O coração daqueles discípulos foram aperfeiçoados no temor ao Deus vivo e verdadeiro. A fé, meus irmãos, é quem nos aprimora diante de Deus.
A fé é quem nos faz crescer dia a dia diante de Deus, à semelhança de Cristo. Certamente, se o seu coração tiver a genuína fé, você certamente não temerá essas grandes tempestades que chegam diante de nós. E a falta dela, na verdade, a falta de fé, é o grande causador das dúvidas. Foi desse modo que Satanás tentou Eva. Foi desse modo que Satanás tentou Jesus Cristo no deserto. Se és o Filho de Deus, é assim que Deus disse a Eva: dúvida. A dúvida, meus irmãos, é como se você estivesse colocando a fé de lado e colocasse a palavra de Deus em xeque. Mas a falta de fé não causa somente dúvida, causa também insegurança. Você começa a pensar: será que de fato é isso mesmo como você está dizendo? Será que de fato é isso mesmo que vai acontecer? E não bastasse isso, surge depois da ansiedade, da insegurança, a ansiedade. Você toma atitudes precipitadas. Você começa a colocar sua mente em coisas do futuro que não lhe pertencem, mas pertencem ao Senhor. E o grande mandamento do Senhor Jesus Cristo é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você teme a palavra do Senhor Jesus Cristo? Obedeça a esse mandamento. Ele não está dizendo para você, ele não está dizendo, ele está sendo muito claro: não tenhas ansiedade. Mas você pode perguntar: como eu não posso ter ansiedade? Eu não consigo não ter ansiedade. Então pare de pensar nas coisas que você está pensando. Pare de pensar no futuro. Pare de pensar nas coisas que você não sabe. Pare de pensar nas coisas que são duvidosas para você. E coloque os seus olhos em cima daquele que é real. Afinal de contas, a fé, ela lhe conduz a convicções que ainda acontecerão, convicção de fatos que ainda virão. Essa é a segurança que a fé nos dá. Ela é como se fosse uma âncora que faz com que o nosso barco fique parado no porto seguro que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não nos removemos, nada nos removerá dali. Então, para você vencer a sua ansiedade, é primeiramente tendo fé. E um exercício muito fácil disso é você parar de pensar nas coisas que lhe traz preocupação e passe a pensar nas coisas que são reais, verdadeiras, justas e agradáveis. E como o apóstolo Paulo diz: e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Que você, meu irmão, a partir de hoje, possa voltar os seus olhos para o Senhor Jesus Cristo. Que você tire os seus olhos dessa grande tempestade que está aí fora. Que você tire os seus olhos daquilo que é irreal, duvidoso, ilusório e não passa de teorias. E coloque o seu coração naquilo que é real e verdadeiro, por meio da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor, então, Ele nos abençoe e faça com que nós possamos, de fato, confiar em Jesus Cristo, crendo que Ele é quem nos conduz às grandes tempestades. Ele é quem controla as tempestades e por meio dela, como uma serva, Ele nos aperfeiçoa para a sua glória. Que Ele então nos abençoe em nome dEle. Nós dizemos assim: amém. Vamos orar e pedir a Deus graça e misericórdia para que nós possamos então, meus irmãos, ter essa fé de fato no Senhor Jesus e vencer essa grande tempestade que está aí fora e certamente tem trazido muitos medos aos nossos corações. Oremos. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso e Criador que está nos céus, nós agradecemos a Ti por esse momento que nós tivemos diante da Tua Palavra. Agradecemos porque Tu quis falar conosco e te peço, Senhor,
que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, para passarmos por essas dificuldades todas. O mundo ele não está muito preocupado com fé. Para ele é algo banal. Mas o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. E ela se mostra, ó Deus, como um grande remédio para o medo. Ela se mostra como uma âncora para nos manter estáticos em momentos de crise e turbulência. Que nós possamos ter fé em Cristo Jesus e olhar para Ele crendo que Ele é quem acalma todas as tempestades. Nós assim oramos, agradecidos pelo Teu favor. Em nome de Jesus. Amém.